Oi, pessoal. Vamos lá. Todos os baralhos embaralhados. Vamos tirar duas energias hoje para todos os signos, tá? Para todos os signos. Vamos ver o que é que nós temos para hoje, né? Tarô também já foi embaralhado, mas na presença de vocês eu vou embaralhar de novo para vocês verem, tá? Que vamos tirar 6 cartas, ok? Vamos lá. Vamos lá. 3 cartas no consciente com 3 cartas no inconsciente. 6 cartas. O que é que nós temos aqui? Na energia da leitura, nós temos a carta do observador. Aqui nós temos uma raposa olhando para a lua. Preste atenção. A raposa, gente, ela já tem uma energia de quem é observador nato por natureza, porque ela é cautelosa, estrategista, altamente observadora, muito pé no chão, ela sabe muito bem o chão que ela pisa. Quando ela quer uma coisa, ela arrudeia, até esperar, até chegar o momento certo dela ir para cima. Ela é muito observadora. Só que aqui, se você prestar atenção, ela tá com a luneta observando a lua. E a lua, gente, a lua é mistério, né? A lua é mistério, é coisas escondidas, é coisas ocultas, nada é o que parece. A lua, ela tá linda e maravilhosa no céu, vem uma nuvem e cobre. Então você nunca sabe com clareza, porque a lua não tem luz própria, ela é iluminada pelo sol. Então existe muita ilusão no arquétipo da lua, certo? E nessa carta nós temos aqui essas duas conotações para a leitura de hoje. Aqui nós temos a carta límpio. Aqui é uma carta que fala de limpeza, de purificação, tá? Aqui nós vamos falar de algo que precisa de uma limpeza física ou energética. A gente vai ver no decorrer aqui da leitura de que é que nós estamos falando, tá? Mas a energia que nós temos para hoje é essa daí. Ok, Malu, vamos lá ver o que mostra aqui a nossa história. O que as cartas estão querendo mostrar para nós? Uma observação, gente. Nós temos aqui na leitura 3 cartas investidas. Para mim, que estou fazendo a leitura, ó, ela está de cabeça para baixo. Ela está assim na mesa, tá? E aqui nós temos a carta do Cavaleiro de Espada. Investido, gente, pelo amor de Deus. Olha, o Cavaleiro de Espada, na posição normal, ele já é o nervosinho do tarô. Sem filtro, tá? Nada romantizado, ele não romantiza nada, porque ele é altamente racional. E é um cavaleiro justo quando ele tá na posição normal, só que ele veio investido, gente. Aqui fala de pessoas que vai para parte para cima, vai para briga, vai para guerra, vai para o confronto e não queira ele como inimigo, tá? Não queira, porque ele é o cavaleiro da guerra, tá? Nós temos aqui na mesa e na primeira carta aqui essa é a energia do Cavaleiro de Espada. Na segunda carta nós temos a carta do Louco. Um arcano maior, número 0, a carta do louco. O que é a carta do louco? É quando a pessoa dá um salto de fé, tá na posição normal, né? Fala de uma inocência, do não perder nada no tentar, do ir para cima
em busca de um norte. Porque a carta número 0, ele é o início da jornada do louco. Os arcanos maiores, elas vai do número 0 até a carta 21, tá? Então, nós temos aqui uma situação ou uma pessoa onde ela tá bem nervosa e no ponto de briga, em busca de um norte para algo que ela ainda não tem noção de como vai fazer, nem no que vai dar, mas ela tá indo para cima com a inocência do louco, porque a carta tá na posição normal, em busca de resposta, tá? É o que nós temos aqui com essas duas cartas. Agora presta atenção na energia que a gente leu, né? Aqui nós temos a carta da raposa, de uma pessoa que não tem uma visão clara do que está fazendo. Ela está na fase da observação para saber o que fazer, porque ela não está tendo clareza. Porque a lua, gente, ela é a carta da dúvida, do medo, das coisas escondidas, das coisas que a pessoa não está tendo clareza de jeito nenhum, né? E aqui fala de uma limpeza, né? A pessoa está tentando se limpar de alguma coisa, ou está tentando energeticamente se limpar também da sua própria energia densa. Se você vê essa carta, ela é cinza, certo? Então aqui nós estamos falando com uma situação que exige clareza, certo? Por exigir clareza, aqui nós temos essa conotação. Pajem de paus. Os pajens, gente, são sempre aprendizes de alguma coisa. De acordo com o naipe, esse aqui é o pajem do elemento fogo. O pajem da ação. O pajem de paus é considerado fofoqueiro do tarô. Sabe aquela pessoa que fica procurando uma notícia bombástica para poder fazer a história? Mas todos os pajens, como eu explico, são energias pequenas porque eles são inexperientes. Mas todos eles têm boa vontade de aprender, certo? O pajem de paus, ele sempre fala também de dar um norte para alguma coisa, porque ele é mais espiritualizado por conta do elemento fogo, né? Ele aqui tá tentando fazer um ciclo em volta de si mesmo com uma energia mais luz. Por quê? Porque ele não tá tendo noção ainda do que fazer, gente. Olha, eu tô falando com uma pessoa, gente, que não tá bem. Não tá bem. Aqui eu tenho o 8 de espada. O 8 de espada na posição normal, gente, é a pessoa se sentir aprisionada em uma situação onde ela se sente com os olhos vendados, amarrada. Mas se você prestar atenção, olha, não tem nenhuma espada encostando nela. Ela se sente aprisionada com os seus próprios pensamentos. Isso aqui é coisa da mente dela. Olha, vocês prestem muita atenção nessa energia, porque ela tá assim. Aqui eu tô falando com uma pessoa que tá à beira de uma depressão ou de uma ansiedade por não ter um norte sobre o que ela tá passando. Uma confusão mental muito grande. Mas essa pessoa precisa entender que é só na mente dela. Ó. O 8 de espada fala muito sobre isso. É quando a mente da gente mente pra gente. Tá? É muito do racional, é muito do pensar. E por que eu digo isso? Olha, se vocês prestarem atenção, aqui nós temos uma árvore e ela tá com frutos maduros. É uma macieira e as maçãs estão todas vermelhinhas, apesar de ser noite. Mas aqui mostra que
árvore em carta, gente, ela sempre fala de estrutura e de saúde, tá? De estrutura e de saúde. E aqui, olha, essa árvore, ela tá saudável, porque ela tá dando frutos, ela tem folhas, apesar de ser noite. Por que que é noite? É como se essa pessoa estivesse passando por um choque de realidade, muito repentino, que tirou ela do centro dela, e ela acha que está doente por conta do que está passando. Ela não está doente, olhe, preste atenção, olhe para essa árvore. A árvore está saudável e ela tem frutos maduros. Fruto maduro, gente, fala de colheita. Fala de colheita. Um fruto, quando está maduro, ele está no ponto de colher. O que que eu tô querendo dizer com isso aqui, ó? Essa pessoa aqui, ela se colocou nessa situação. Por quê? Porque uma árvore, quando ela tá dando fruto, alguém plantou a semente. Alguém plantou a semente, viu essa árvore crescer e agora ele vai colher os frutos. E é o que está tirando a paz dessa pessoa. Porque essa pessoa a quem eu estou falando, ela sabe que foi ela que plantou a semente. Ela está colhendo uns frutos que ela mesma plantou. E ela acha que está doente. Ela acha que está doente ou ela acha que lhe fizeram alguma coisa porque ela está se sentindo amarrada energeticamente por não saber o que fazer. Só que agora eu vou explicar duas coisas para vocês dessa carta, principalmente ela nessa posição aqui. Essa carta fala de memórias antigas. Por que antigas, Malu? Cabelos longos em carta, gente, fala de registros acásticos, fala de memórias antigas que ela traz dentro dela. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês agora a respeito de cabelo, gente. Cabelos, quando a gente morre, os cabelos da gente, eles não se decompõem. Cabelos, eles são capazes de ficar centenas de anos debaixo da terra, porque ele não se decompõe. Tá? Tem algumas pessoas que eu acho que isso aí é teoria da conspiração, né? Mas tem pessoas que dizem que quando a pessoa morre, os cabelos continuam crescendo. Não tem como, né, gente? Porque não tem a fonte do organismo, porque não tem mais carne. Mas isso aí é teoria da conspiração. Mas o que eu tô querendo dizer é que cabelo não se decompõe. Cabelos longos em carta sempre fala ou de memórias antigas, ou de memórias dos registros acásticos que você traz de outras vidas. Gente, eu sou terapeuta holística, tá? Eu estudo sobre isso. E também trabalho sobre isso, né? Preste atenção. Aqui eu tenho uma pessoa que no momento presente não está tendo noção do que está ali acontecendo. É como se ela tivesse mergulhando nos seus próprios porões de algo que ela fez aqui com a árvore, de algo que ela plantou a semente e hoje está colhendo os frutos. E provavelmente ela está passando por algum resgate kármico que ela traz de outras vidas por conta dos cabelos longos e a carta ser um 8 de espada. Ela está com um tormento na mente de algo que ela fez nessa vida aqui com a carta da árvore, com a árvore que está dando frutos. E ela está tendo uma colheita. E uma colheita que é um resgate, gente. É um resgate. Olhe, me escute, você não está doente. O que está acontecendo com você são apenas memórias que você está tendo, que são insights de algo que você fez de vidas e vidas e vidas com alguém ou com alguma situação aí que você está resgatando algo que você plantou. E hoje você está assustado porque você não sabe
o que está acontecendo. Mas eu quero aqui lhe dizer e deixar claro que você não está doente, preste atenção, você não está tendo um ataque psíquico, não, tá? Não tem nada de coisa ruim com você, de jeito nenhum. Você não está sendo atacado psiquicamente, porque, olha, não tem nenhuma espada triscando em você. Você está apenas acessando memórias dos seus porões, de algo que você plantou, ou nesta vida ou em vidas passadas, e você está tendo uma colheita agora, tá? E por isso você está nervoso aqui, né? E por isso que você está desorientado, sem saber o que fazer. Mas o seu próprio espírito aqui, ó, ele está criando um ciclo luminoso em sua volta, para que você consiga passar por essa fase se iluminando. Se você prestar atenção, aqui é um pajem, como eu expliquei para vocês, o pajem é uma energia pequena, porque ele está num aprendizado. Veja que é uma criança. Ele está num aprendizado. E é o seu próprio espírito, como eu expliquei, o naipe de paus, ele é um naipe muito espiritualizado. O seu próprio espírito está cuidando de você, está criando um ciclo luminoso em sua volta, para que você consiga entender o que está acontecendo, entendendo que você está apenas colhendo você está apenas colhendo frutos de uma outra época que você plantou, ou nesta época mesmo, nesta vida que você plantou, e agora você está colhendo. Porque, gente, olha, pelo amor de Deus, agora não vamos romantizar, porque eu não sou dessas, tá? Eu sou terapeuta holística e eu sou terapeuta. Eu não sou aquela terapeuta que diz o que você quer ouvir, não. Eu digo o que você precisa ouvir. Se você está aqui nessas condições, santo você não é. Mas demônio também não. Por que, Malu, tu tá falando isso? Ó. Às vezes, por falta de experiência, ou por falta de maturidade na vida, a gente faz caca, que é plantar e semente, aqui da árvore, né? Plantar e sementes. E aqui se aplica a lei do retorno. Tipo, aqui se faz, aqui se paga. Lembre-se que nós estamos numa escola, meu povo, pelo amor de Deus. Não romantize a vida, isso aqui é uma escola. Não interessa se foi nessa vida ou se foi em outras. Se você plantou semente, você vai colher. Agora é aquele tipo da coisa. Tem pessoas que plantam milho e quer colher feijão. Não, meu povo. Você vai colher aquilo que você plantou. Se você vai gostar da colheita ou não, problema seu. Se você está passando por uma situação desesperadora aqui, eu vou até botar a carta na posição normal para vocês entenderem, mas olha que está de cabeça para baixo. Então é como se a pessoa estivesse mergulhando nos seus porões, no seu lado sombra. Isso aqui é chamado noite escura da alma. É quando a pessoa mergulha nos seus porões, essa pessoa sabe muito bem o que ela fez, se foi nessa vida, e se não foi nessa vida, alguma coisa ela está acessando para ela estar nesse estado. Então, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Vital Frozen sempre fala isso, que é um canal maravilhoso de autoconhecimento. Se vocês quiserem seguir, gente de Deus, você fica muito bem instruído sobre quem realmente somos. E nós aqui em cima dessa terra, nós já fomos de tudo em cima dessa terra, tá? Nós já fomos bonzinhos, nós já fomos mauzinhos, e cada encarnação a gente nasce melhor do que aquilo que a gente foi antes, graças a Deus, né? Pela grande misericórdia de Deus, a gente sempre nasce melhor do que aquilo que a gente foi antes, por conta das nossas missão e propósito daquilo que a gente veio fazer aqui.
então a gente vai dando umas melhoradinhas, né? Mas santo nós não somos, tá, meu povo? Filhos de Deus somos, nós somos luz, tá? Nós somos luz, porque nós temos o DNA divino em nós. Todos nós somos aprendizes nessa escola e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Errar é humano. Não tô aqui lhe criticando, não. Mergulhar nos nossos porões e se assustar com isso também é humano, tá, gente? Mergulhar nos nossos porões e se assustar com isso também é humano. Por isso essa raposa tá aqui olhando para a lua, gente. A lua é mistério. É coisas escondidas, é coisas ocultas de nós, que às vezes a gente nem sabe porque está passando por aquilo ali. Mas tudo tá certo no universo, gente. Não tem nada fora do lugar. Tudo tá certo. E é exatamente por tudo tá certo é que a gente tem que entender que aqui se faz, aqui se paga. É uma prestação de conta. Se você plantou uma semente, ela vai dar o fruto daquela semente que você plantou, entendeu? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tem pessoas que quando tá passando por essa noite escura da alma, fazendo a sua colheita nos seus porões, que é o nosso lado sombra, aquele lado nosso que a gente não quer assumir de jeito nenhum quem a gente é, ou o que a gente fez, ou o que a gente faz, quando não tem testemunha. A gente tem mania de colocar a culpa no coisa ruim. Ai, que isso aqui é a tentação do capiroto. Ou então fizeram uma magia pra mim, eu sou a vítima de coisa ruim. Nunca é a pessoa, é sempre os outros lhe fazendo mal. Meu povo, pelo amor de Deus, preste atenção que a lei do retorno, ela não existe para judiar da gente, não. Ela existe para a gente cair a ficha de quem realmente somos. E por que a gente paga? Porque você plantou. É um aprendizado para você poder reconhecer a sua luz. Você tem que abraçar a sua sombra. Você tem que assumir quem você é e o que você faz ou o que você fez. Se você plantou a semente, é normal, super normal você colher o fruto daquilo que você plantou. Aí fica nervosinho, virado num giraia aqui, porque tá passando por uma situação que você não tá entendendo direito, tá a carta do louco. E você acha que tá sendo atacado energeticamente, né? Porque essa carta aqui, ela fala sobre limpar-se, ó, de energias densas. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, não vamos romantizar, você não está doente. Eu quero que você entenda isso. Você não está doente. Você está acessando uma parte escura, né? Que é a noite escura da alma. Você está acessando os seus registros acásticos desta vida ou de outras vidas, de coisas que você mesmo plantou. Gente, eu trabalho com radiestesia radiônica. E na radiestesia radiônica, quando a gente acessa alguém que está com problemas que ele não sabe, ele não consegue explicar como foi que aconteceu, mas ele sente. A gente sabe que existe os resgates de coisas lá de um passado remoto que você nem sabe, você não tem a lembrança, é tanto que ela está com a venda nos olhos, ó, ela não está vendo o porquê que está colhendo esse sofrimento. Mas, intuitivamente, o seu próprio espírito sabe o que é que você faz, o que é que você fez, quem você já foi,
ou se o que está acontecendo agora é para você resgatar os fractais da sua própria alma que você perdeu no decorrer do tempo que você está nessa escola. Tá? No decorrer do tempo que você está nessa escola. Mas você não está doente, você está passando por um acesso aos seus próprios registros acásticos de quem você realmente é. Mas lembre-se, você é luz, tá? Nós vivemos a dualidade da nossa luz e sombra, gente. Para quem não entende direito o que eu estou querendo dizer, gente, eu vou botar aqui de uma forma prática para vocês entenderem. Suponhamos que, não é bem isso, mas suponhamos que o nosso lado luz é as nossas qualidades e o nosso lado sombra é os nossos defeitos. Mas não é bem isso não, tá? Nosso lado luz é a essência divina que está em nós. Nós somos filhos do Criador. Nós temos o DNA divino em nós. É o nosso lado luz. O nosso lado sombra são as experiências que nós, mesmo com o livre-arbítrio de escolha, que nem Deus não mexe no livre-arbítrio do ser humano. Ele deixou o livre-arbítrio para você escolher, fazer as suas escolhas daquilo que você quer ser, daquilo que de acordo com o seu bel prazer. O que é a vida aqui na Terra, meu povo? É uma ação que gera uma reação que tem um resultado. Tudo que você faz é a ação. Tudo que você recebe do que você fez é a reação da atitude que você tomou. E o resultado é você colher os frutos, meu amor. Aqui. O resultado é você colher os frutos, ó. Ó a árvore aqui, ó. Carregada de frutos. Quando você acessa os seus porões para colher os frutos que você plantou e você não gostou do que está colhendo, meu amor, aceita que dói menos. Não tem ninguém lhe fazendo mal, você não está sendo atacado energeticamente, nem estão lhe fazendo nenhum tipo de magia, não. Foi você que plantou, você está apenas colhendo. Tá? E tá tudo bem, isso é só uma limpeza energética dos seus próprios porões. Tá? Isso vai passar. Olha, você está acessando, você está olhando para a lua. Você está acessando o seu lado oculto. E você mesmo está fazendo a sua limpeza desses porões, tá? Tudo bem, isso vai passar, é só uma fase. Agora sim, quanto mais você negar, porque a carta tá assim, gente, olha, uma carta investida, ela não muda o significado da carta, mas ela fala de um atraso, de um bloqueio ou um estado de negação. E essa pessoa aqui, ela tá num estado de negação tão grande, com essa energia aqui, gente, isso é um perigo. É um perigo. A pessoa se tornar violento com os outros ou com ela mesma por conta de coisas que ela está apenas colhendo os frutos que ela mesma plantou. Entendeu? Tenha calma no seu processo. Seu próprio espírito está cuidando de você. Olha, está fazendo um ciclo em volta da sua pessoa, em volta do seu lado inocente, porque você é um ser humano em aprendizado, tá? E tá tudo bem. Mesmo que você tenha feito uma coisa muito errada e que hoje você está colhendo os frutos, é um aprendizado. Lembre-se, você está numa escola de alma, tá? Você está numa escola. Tem aprendizados que são mais difíceis, por isso é que dói na carne, tá? E o 8 de espada fala muito da mente, porque é o naipe do racional, do mental, tá? Mas eu quero que você entenda que você não está doente, você está apenas acessando uma parte sua que você
em algum lugar, em algum tempo, em alguma época, ou nesta época mesmo, dessa encarnação, você plantou. Você está apenas limpando os seus porões. É uma fase que você vai se sentir muito bem depois. Gente, isso aqui é semelhante, como eu digo muito nas radiestesias que eu faço, isso aqui é semelhante a uma faxina. Quando você está fazendo uma faxina em casa, a casa fica toda bagunçada, porque você tem que tirar os móveis do lugar, tem que tirar as poeiras, tem que tirar os lodos, tem que tirar o sujo. Mas depois você vai viver uma sensação de estar numa casa limpa. É o que você está fazendo aqui, você está limpando os seus porões dos frutos que você mesmo plantou. Energia, ela não se dissipa sozinho, gente, não se dissipa. Somos nós que temos que limpar, tá? Somos nós. Tudo que nós fizemos, a lei do retorno existe para isso. Se você plantou uma semente, você vai colher exatamente o fruto que você plantou. É desconfortável? É. Mas aí você entrar no vitimismo não vai resolver, não. Vai só prolongar esse sofrimento. Tá? Aqui você tem que entrar na aceitação. Se está acontecendo isso comigo, é porque em algum tempo, em algum lugar ou com alguém, eu fiz o que eu estou passando. Porque normalmente a gente paga na mesma moeda, como eu falei para você. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Não vem aqui com historinha que eu plantei feijão e quero colher milho, que isso nem existe. Tá? Vitimismo, coitadinho de mim aí como eu sofro, também não combina comigo, não. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tá? Todos nós sabemos o que a gente fez. Como é que a gente sabe? Quando a gente tá sozinha, a gente com a nossa consciência, a gente sabe quem a gente é. No fundo, você sabe quem você é. E tá tudo bem. É só um processo. Entendeu? Aqui nós temos a carta do louco. É como se você estivesse começando do zero a sua jornada. Num lado sombra. Que aqui a carta tá na posição normal. Tá? Apesar de que você tá muito nervoso, culpando os outros. Tá? Porque você tá num estado de negação. O que é uma carta invertida? É um atraso, um bloqueio, um estado de negação. Você tá achando que fizeram alguma coisa de ruim pra você, né? Você tá aqui, né, com essa observação do que você não tá entendendo e tá sofrendo. Eu sei que você tá sofrendo. Tá aqui, ó. Tá sofrendo. Mas você está apenas colhendo um fruto que você mesmo plantou. Agora, veja que maravilha. Olhe que eu vou mostrar para você agora, para você entender o que está acontecendo. Tá vendo um portal aqui, gente? É como se você tivesse aqui, limpou seus porões, é tanto que está aqui, olha, o seu próprio espírito fazendo essa limpeza. Limpou os seus porões e você passou por esse portal e veio para um lado mais claro da vida. Você vai se sentir mais em contato com as suas emoções, porque aqui nós estamos falando do cavaleiro de copa. Olha, eu tô falando com pessoas, pode ser homem, pode ser mulher, não interessa o gênero, gente. Qualquer pessoa que não sabia lidar com as suas emoções. Aqui nós temos dois cavaleiros. Aqui é o cavaleiro de espada. Ele não é nada romântico na vida. Ele não romantiza nada. Ele não sabe lidar com as emoções. Por isso que ele é o nervosinho do tarô. E temos o cavaleiro mais dócil do tarô, que é o cavaleiro de copa, que é do elemento água, que é do elemento das emoções. Aqui esse cavaleiro está na posição normal. Você está apenas lidando com um lado desconhecido seu, que você não tinha acesso, por conta desses frutos que você plantou. A prova é que é do naipe de espada, cavaleiro de espada, 8 de espada, que é o sofrimento. Só que você
energeticamente, seu próprio espírito está fazendo essa limpeza e você vai se tornar uma pessoa muito, muito leve com as suas próprias emoções. Onde você vai poder oferecer, ó, tá vendo que ele tá com uma taça brilhosa na mão, polida. E ele tem uma coroa de louros, gente, na cabeça. Ele foi vitorioso nesse sofrimento. Ele conseguiu fazer a limpeza dele. E o mais lindo que eu acho dessa carta, gente, é que tem, olha, se você prestar atenção, olha, aqui, olha, é um cemitério, ó. Aqui, ó, tem o portal e é um cemitério aqui, ó. Gente, essa limpeza, você pode estar colhendo os frutos nessa vida? Pode. Tá gostando? Não. Mas você, em vidas passadas, você já vinha fazendo o que você faz hoje, que aqui, com certeza, você foi aluno e está colhendo os frutos de algo que você já vem como padrão fazendo desde vidas passadas. E é a primeira encarnação que você está limpando os seus porões. E olha, tô feliz por você, porque você conseguiu. Tá aqui a coroa de louros, ó. Você vai conseguir se limpar. Você vai conseguir equilibrar e conseguir também seguir em frente. Olha, se você prestar atenção, olha, todo cavaleiro, gente, é carta de movimento, tá? Os cavaleiros são cartas de movimento. Aqui, olha, você tá muito, muito nervoso. Muito nervoso com o que tá lhe acontecendo. Esse cavaleiro, ele tá sereno, gente. Ele não tá armado. Esse aqui tá armado, ó. Ele tá com espada em punho. E o cavalo tá galopando, ó. E esse aqui tá sereno, o cavalo dele tá parado, ele não está armado, ele tá com as emoções dele em equilíbrio, porque ele conseguiu fazer a limpeza desses porões. Lembra do que eu falei aqui a respeito de cabelo, gente? Que cabelo, nem quando a gente morre, ele não se decompõe? Olha o tamanho dos cabelos dessa pessoa. E aqui, olha, eu nem tô entrando nos detalhes, não, ó. Se você prestar atenção, essa aqui é uma mulher. Certo? Uma mulher, ó. Preste atenção. Vou até colocar as cartas exatamente como ela tá na mesa para vocês verem, ó. Essa pessoa aqui, em vidas passadas, ele tinha uma tendência de aprisionar, de ser tóxico, de ser violento, de deixar as pessoas na dúvida sobre o que ela realmente queria e quais as intenções dela, vidas e vidas e vidas com relacionamentos abusivos. Tá? E a limpeza que você está fazendo nos seus porões, com certeza é sobre isso, tá? Com certeza. E por que tu tem tanta certeza, Malu? Por causa dessa carta aqui, que é o Cavaleiro de Copa. Copa é o naipe das emoções. É o naipe das emoções. A limpeza que você está fazendo aqui era do seu emocional. Porque você não sabia lidar com o seu emocional, agia com violência, com essa energia do louco. E hoje o seu espírito está aqui, olha, tentando te proteger, tentando te colocar num ciclo. Olha, ele tá com a varinha, fazendo um ciclo de luz. Porque ciclos, gente, ele é uma geometria de proteção, tá? Para quem tem conhecimento em geometria sagrada, que no meu caso eu sou radiestesista. E eu trabalho com radiestesia radiônica. Ciclos nas geometrias, ela sempre fala de proteção. E aqui o seu próprio espírito, com o seu DNA divino, porque a carta é luz, ó. Ele está fazendo um ciclo em sua volta para que você consiga fazer essa limpeza e chegar, voltar
atravessar esse portal que você já atravessou e seguir sua vida em frente em paz com as suas emoções. Gente, que leitura, gente. E você vai conseguir. Isso é só uma fase, tá bom? É uma fase que você está passando e você vai ser vitorioso. Olha, ele está com uma coroa de louros na cabeça sobre essa limpeza que você está fazendo nos seus porões. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? Olha, é tanto que tá aqui, ó. Preste atenção que as cartas estão assim. Vou explicar para você. Ó, aqui nós temos o 8 de copa. Essa carta, nessa posição aqui, é quando a pessoa dá as costas para amores que não lhe agrega valores. Só que a carta tá assim, ó. A carta tá assim. O que é uma carta investida? Eu já falei para vocês. Não muda o significado da carta, mas mostra o que naquela dinâmica, nessa energia? Mostra um atraso, um bloqueio, um estado de negação. Aqui mostra um ser humano que sempre deu as costas para suas emoções e sempre, olha, presta atenção aqui, gente, as cartas estão assim, ó. Sempre deu as costas para pessoas que investiam nele, ó. Aqui, ó, foi investido 8 copas. 8 copas, meu povo. Tá faltando só 2 copas, que é a carta, o 2 de copa é a carta do amor recíproco e verdadeiro. Essa pessoa, ela sempre dava as costas para pessoas que investiam sentimento nelas e elas abandonavam, ela não tinha, ela tem um registro, ó, tá vendo que tem vários, tá vendo aqui, ó, registros com ela. Só um minuto, gente. E esses registros aqui, a que eu me refiro, vou até botar aqui mais perto para você ver, ó, na sacola dele, olha, tá cheio de pergaminhos, ó. Isso aqui mostra as vidas e vidas e vidas que ele abandonou as suas emoções. Entendeu? Ele não lidava direito com as suas emoções, ele nunca cuidou do emocional, ele sempre teve problemas com o emocional. Essa pessoa aqui, gente, ela tem um histórico de traumas, de rejeição e abandono. Porque o significado dessa carta na posição normal é quando a pessoa dá as costas para amores que não lhe agrega valores. É quando você investe muito no emocional e por algum motivo tóxico você tem que desistir daquelas emoções que você tem para você poder sobreviver e seguir a vida. Tá vendo que ele tá segurando um cajado? Ó? Só que a carta tá assim. Entendeu? Esse resgate que essa pessoa está fazendo, gente, ele vai ser muito, muito bom para essa vida que você está vivendo. Olha, porque aqui tem uvas e as uvas ainda estão verdes. Isso quer dizer o quê? Que elas vão ficar maduras e você vai colher. Uvas em carta sempre fala de abundância e prosperidade. Porque não existe um pé de uva com uma uva. Não existe. Existe um pé de uva com cachos de uva. Com vários cachos de uva. Por isso é que a simbologia dela é abundância e prosperidade. Você está fazendo essa colheita. Você está fazendo essa colheita. Tá? Por isso, olha... A carta tá assim, ó. Você está fazendo um resgate dos seus próprios fractais de vidas e vidas e vidas de acordo com esses registros acásticos, onde você teve muitos problemas emocionais, porque copa, o naipe da copa é do elemento água e fala das nossas emoções. E aqui eu tô falando como uma pessoa que teve ou tem
dos traumas emocionais. Tá vendo que essa pessoa, ela tá com a mão no queixo, com aquele ar pensativo sobre a sua própria jornada dentro dessas emoções? Nas costas dele tem um rio, gente. E ele tá dando as costas para as copas aqui, ó. E que bom! Olha, eu sei que você pode dizer que eu tô querendo amenizar o seu sofrimento, mas não é. Você vai ser vitorioso sim nesse resgate. Você está resgatando os seus próprios fractais de alma, de vidas passadas, de sofrimentos. Ou que você causou sofrimento a alguém no emocional, ou que você sofreu no emocional por causa de alguém. Não interessa, porque isso aí são coisas que não vale a pena a gente entrar nesse contexto, porque senão essa leitura vai dar 3 horas. Mas tá aqui, ó. É frutos. Como é frutos, então eu acredito que foi você que plantou os frutos. Tá? Pois é. E essa leitura é muito espiritualizada, não vai ressoar com todo mundo, mas a quem ela ressoar, eu sei que você está sofrendo muito. Só que não é, você não está doente, você está apenas acessando memória dos seus registros acásticos, fazendo uma limpeza nos seus porões, tá? Isso é somente uma fase, tá? Somente uma fase. Você depois vai sair dessa jornada, né? Passar por esse portal. Tá vendo que a limpeza que estava sendo feita era num cemitério? E você está acessando vidas passadas, gente. Onde você vai conseguir ficar muito bem com o seu emocional. E você vai sentir uma leveza, gente, que... Sabe? Quando eu vi esse pajem, gente, esse pajem, ele sempre traz, porque todos os pajens são mensageiros, né? Ele sempre traz mensagens bombásticas, né? Porque ele é do elemento fogo. E para essa pessoa, ela tá vivendo um caos mesmo, o caos. Mas faz parte de um processo, tá tudo bem, isso aí passa. O nome que se dá para isso são catarses. O que são catarses? É quando o nosso próprio corpo físico expurga o que está sendo limpo nos nossos registros acásticos, na nossa energia, nos nossos porões. É super normal e natural você sentir a densidade dessa limpeza. Tá bom? Não tem nada acontecendo, sabe? Não tem nada de sobrenatural acontecendo, não. É você fazendo uma limpeza. Apesar de você não estar entendendo direito, mas energeticamente você sabe, o seu espírito está lhe dando sim esses insights. Tá bom? E é isso, gente. Isso aqui é uma leitura coletiva. Filtre o que foi dito aqui, tá? Você não precisa acreditar em tudo que eu disse, mas apenas filtre a leitura. E se você quiser uma leitura particular sobre esse assunto, para você ter o melhor entendimento, o meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. É só você acessar e a gente conversa por lá, tá bom? Beijo, beijo, beijo.